dia, meus queridos amigos. Eu gostaria de continuar as nossas meditações nos Salmos 120 ao 134. Estes salmos são conhecidos como os Salmos de Subida ou por outros como os Salmos de Peregrinação. Os comentaristas pensam que eram salmos cantados quando os judeus faziam suas peregrinações para Jerusalém umas 3 vezes ao longo do ano para celebrar as grandes festas, lembrando da fidelidade de Deus. Eu queria meditar hoje no Salmo 123. O título desse salmo é Oração por Compaixão, um cântico de peregrinação. Deixa eu ler o trecho. A ti que habitas nos céus elevo os olhos, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes. Este é um salmo curto, mas um salmo profundo. Nós aprendemos diversas lições aqui nesse salmo, mas tem uma lição fundamental que eu gostaria de destacar. As nossas orações nem sempre precisam ser longas, mas precisam ser sinceras e demonstrar nossa dependência de Deus. Verdade é que nós estamos vivendo num mundo cada vez mais avançado em ciência e tecnologia. E, no geral, esses avanços têm levado o ser humano a pensar que ele é autossuficiente, que ele é completamente independente. Este salmo nos faz lembrar que nós dependemos completamente de Deus e precisamos focar nossa atenção nele. Nós sabemos que ele ouve as nossas orações e ele nos concede compaixão em meio às nossas tribulações. Tem dois temas bem interessantes que vão ser repetidos aqui nos primeiros versículos do Salmo. E o primeiro é a questão de olhar. A palavra olhos vai aparecer 4 vezes nos primeiros 2 versículos. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus. A ideia é que devemos focar os nossos olhos, a nossa atenção em Deus, aquele que supre as nossas necessidades, aquele que nos fornece graça, misericórdia e compaixão no momento de necessidade. Segundo tema, segundo assunto é compaixão, ou em algumas versões vai ser traduzido como misericórdia. Vai aparecer 3 vezes nos versículos 2 e 3. Então a ideia é de olhar para Deus a fim de receber compaixão, de receber misericórdia no meio da nossa angústia. Em específico, a angústia desse salmo é a perseguição do povo de Deus, aqueles que estavam sendo perseguidos, desprezados, zombados pelos inimigos de Deus. Então, quero destacar 3 princípios, 3 pontos principais. Nós olhamos para Deus como Rei soberano. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Ele é o Deus que governa todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, e habita hoje no céu. E é a Ele, esse Rei soberano, que nós olhamos. Segundo, nós olhamos para Deus como Senhor das nossas vidas. Assim como os olhos dos servos olham para o seu mestre, para os seus senhores, nós também olhamos para o nosso Senhor, sabendo que nós somos servos humildes dele. E terceiro, nós olhamos para Deus como o nosso Salvador misericordioso, aquele que nos dá compaixão, nos dá graça no momento oportuno. O grande teólogo e pregador D. Martin Lloyd-Jones certa vez escreveu: ser humilde de espírito
é sentir que nada somos, que nada temos e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de Sua misericórdia e graça. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Olhe para Deus, sabendo que é nele que nós encontramos não somente o nosso socorro, mas a compaixão, misericórdia, graça e a força para encararmos qualquer coisa que vier nessa vida. Um grande abraço a todos.